Jorge Mitian nós conhecemos na década, né? Final da década de 80, 87, 88. Ou seja, a gente vai fazer 30 anos. 30 anos, irmão. Misericórdia. Muito tempo, né? 30 anos. No final da década de 80, a gente começou a ouvir Jorge falar sobre Jesus Cristo é o Senhor, que deu título a um livro. Se você não leu esse livro ainda, quem nunca leu o livro de Jorge Mitian chamado Jesus Cristo é o Senhor? Levanta a mão para eu ter noção aqui. Rapaz, tem uma galera, Jorge. Esse livro você já tem originalmente em espanhol, mas já tem em português, inglês e em breve em armênio. Estou profetizando que está tudo certo. E é um livro que nos abençoou muito, abençoa até hoje, né? Abençoa até hoje. Você precisa ler esse livro, tá, amados? A gente conheceu o Jorge na década de 80, final da década de 80, depois a gente conheceu Silvia, sua família, uma família grande, agora maior ainda, porque tem muitos filhos, muitos netos, né? Como o Sérgio, que ontem inaugurou o terceiro neto ontem. Agora garotinho, agora neto, homem. Chegou um homem na família, né, Sérgio? Miguel! Todo feliz, deixou para saber no dia do nascimento, não proclamou o nascimento, o sexo da criança antes, deixou tudo para ontem mesmo. Ontem foi o dia do nascimento, de descobrir. Miguel Mariana, mas agora fechou, é Miguel mesmo. Então, Miguel, bem-vindo, Miguel, né? E Jorge também é avô de muitos filhos, muitos netos. E no final da década de 80, a gente teve um contato bem próximo com Jorge. Por nossa vontade, Jorge assumiria um compromisso conosco, já no final da década de 80, mas já aprove a Deus que não fosse assim, daquele jeito, daquela maneira do nosso desejo, que já era desejo nosso. E não obstante a gente tenha passado assim, a década de 90 distante, a gente nunca deixou de ter contato, embora a internet não é como é hoje, a gente não tinha essa riqueza toda aí, essa facilidade toda. Mas o pouco que a gente tinha, a gente buscava, caçava, ouvia, lia, ouvia as fitas cassete, toda aquela mídia do momento. E no final da década de 90, a gente teve um reencontro no Chile, em Diego Portales. Aí nos reconectamos com Jorge Mitian. Mais uma vez aí, a gente reviu. E esse reencontro no final da década de 90 redundou naquele compromisso que a gente tanto queria, já no final de 80. Então, em 90, Jorge atendeu o nosso pedido de fechar um compromisso de ser... A linguagem que a gente conhece hoje é de ser uma cobertura, de ser uma referência, de ser alguém que... É uma linguagem, mas a gente acredita que Jorge, ele... Independente de ter compromisso ou não ter compromisso com vários irmãos, ele já influencia, ele já é uma referência, ele com a sua família, ele já é essa pessoa, independente desses compromissos todos, porque a gente sabe que Deus, no corpo de Cristo, não é um homem que arruma o corpo. Deus distribui os membros do jeito que Ele quer. E nós já tínhamos essa unidade, esse vínculo espiritual com o Mitian já de anos, mas aí a gente oficializou no final da década de 90. Em 2000, Jorge veio aqui no sítio, um convite, né? Nos reencontramos no final de 89, final de 90, 2000, ele veio aqui na virada do milênio, todo mundo assustado com o bug do milênio. Lembra do bug do milênio, que não aconteceu? Mas para nós aqui aconteceu um bug muito interessante, que Mitian veio aqui e compartilhou conosco no salãozinho lá atrás, com os líderes, pastores e líderes do momento, da hora, falando de Jesus, que percorria todas as cidades e todas as aldeias, curando as enfermidades, expelindo os demônios, pregando o evangelho do reino. E Jorge falou tantas vezes esse negócio de todas as cidades, todas as aldeias, todas as cidades, todas as aldeias, Jesus indo, que foi uma choradeira.
não foi uma coisa emocional, foi uma coisa assim tremendamente espiritual, foi uma chave. Foi a chave que nos abriu de novo para a obra extralocal, porque a gente estava fechado para a obra extralocal. Nós mantínhamos alguns lugares, alguns relacionamentos, porque a gente não tinha como se livrar desses relacionamentos. Mas a gente tentou. No Chile, eu viajei algumas vezes para o Chile para tentar me livrar do Chile. Mas toda vez que eu me livrava, tentava me livrar, o negócio ficava, o trabalho aumentava. Mas Jorge veio aqui em 2000 e ele então virou a chave. E foi um bug para a gente, bom bug. E a gente começou então a colocar os olhos para fora, pensar nas cidades, nas aldeias. Aí nasceram o CTM. Alguns aqui estão na obra por conta desse trabalho que a gente desempenhou aqui. Claro, nem todo mundo que fez CTM foi aprovado no campo, na prática, mas vários que fizeram, frutificaram, graças a Deus, estão aí, cuidando, pastoreando. Então foi um efeito. E desde esse tempo, então, todo ano, de alguma forma, a gente se encontra com o Jorge, em algum momento. E tem sido assim, já nessa nova etapa, agora 17, 18 anos. Não parece, né, Jorge? O tempo foi muito rápido. Temos um compromisso também com um grupo, que aí Jorge me incluiu nesse grupo. Depois, Claudinho também foi incluído. Por fim, agora, Samuel Belo foi convidado. Um grupo que a gente chama de CMT, que é uma comunhão de ministérios translocais. Então, é um grupo onde a gente confere, onde a gente senta, onde a gente compartilha. E também onde a gente se anima mutuamente na obra extralocal, né? De seguir fazendo discípulos, não só as nossas cidades difíceis aqui do Brasil, mas todas as nações, onde o Senhor nos enviar, eis-nos aqui. Você diz amém ou não? Então, Jorge, inicialmente nós tínhamos combinado dele falar sobre esse livro, Curados pela Palavra. Por quê? Porque Jorge, esse livro aqui é bem conhecido. Quem já conhece esse livro? Levanta a mão. Vou fazer a pergunta contra quem nunca ouviu falar desse livro. A Editora Vida publicou esse livro há muito tempo, Curados pela Palavra. Mas Jorge Mitian, num retiro, num encontro lá em Recife, se alguma coisa tiver aqui, fala assim, me corrija. Encontro lá em Recife, ele compartilhou esse assunto e acabou adicionando muito conteúdo a esse livro. Então, nós relançamos esse livro, é uma versão ampliada do conteúdo que Jorge escreveu para a Editora Vida. E agora está sob nossa tutela e responsabilidade, e a gente quer que chegue à mão de todo mundo, né? Então, curados pela palavra. Esse desejo, quando a gente começou então a ter contato com o livro, por conta de correção, essa coisa todinha, de fazer todo o trabalho de tornar possível a impressão, a gente ficou incendiado, porque é um assunto que sempre incendeia, né? E aí nós propomos fazer esse encontro com esse tema, Curados pela Palavra. Trabalhamos, fizemos banner, tudo era Curados pela Palavra, até que um dia, um belo dia, Mitian me ligou, estava fora do Brasil. Ele me ligou e falou: olha, Franco, aquele jeitinho dele, né? Eu estou com uma carga aqui no meu coração, eu sei, vem com os irmãos lá, tal. Foi simples, né? A gente falou com os irmãos, a gente sempre prima, a gente crê, a gente acredita, que a melhor palavra é aquela que está no coração de quem vai compartilhar. Às vezes os irmãos têm tema, é legal ter tema, organizar, planejar, mas a gente tem uma fé de que quando alguém vem, assim, principalmente como o Jorge vem, assim com o ministério apostólico, o apóstolo também pode ser comparado a um navio, né? Embora a palavra apóstolo é enviado, esse nome apóstolo era também usado para os navios da época dos apóstolos. Então ele vem como um navio, com uma carga. Então não é coerente ele vir com uma carga e a gente querer outra carga, né? Vai falar aqui sobre curados pela palavra. Então a gente creu de coração que era algo do Senhor
E quando ele colocou a carga dele, puxa vida, eu tinha acabado de chegar do sertão lá, com o pessoal do Porto da Folha. Cadê a galera que estava no Porto da Folha? Eu acho que tem alguém, eu vi Neemias. Quem é que está em Porto da Folha esse ano? Então, e aí, tem uma galerinha boa, hein? Depois a gente tem que conversar, hein? Quem é que vai pagar o almoço aí? Quem é? Fez assim, quem é? Neemias? Quem é? Valtinho? Alguém tem que pagar o almoço aí para gente. Pessoal de Porto da Folha, que foi um tempo muito gostoso, né? Voltei de lá em cima, a gente já na rua o tempo inteiro, falando da rua, da importância da igreja estar na sociedade, impactando. Como foi um mês intenso para nós, e Jorge colocou o assunto que estava no coração dele, aí juntou a fome, vou usar uma expressão aqui, nuestra, não sei se há entre os argentinos, a fome com a vontade de comer. Conoce? Lá mesma expressão. Então juntou a fome com a vontade de comer. Então ele falou do desejo dele, a gente, opa, é isso mesmo que a gente precisa ouvir. Então não foi difícil, porque o presbitério do Rio de Janeiro, os irmãos de Cabo Frio, aí vários feedbacks que eu fui pegando, todos os irmãos estavam com a mesma carga. Ou seja, todo mundo, pessoal em Curitiba, todo mundo foi unânime. A gente é unânime, esse é o assunto. Então a gente não teve nenhum problema, graças a Deus, a gente não tem aquele formato imutável, né? A lei dos medos e persas. Já dizia nosso querido, saudoso Hélio Brum, né? Meu caro, aqui não é a lei dos medos e persas. Então não é aquela coisa imutável, né? Então, meu caro, então foi fácil, né, Marcão? Para a gente mudar tudo. E graças a Deus estamos aqui para estar com o nosso querido Imitian e Silvia, que também veio como parte da bênção. A última vez que nós estivemos com os dois foi lá em Cabo Frio. Quem se lembra? Quem se lembra? Quem estava lá em Cabo Frio, lá, quando a gente falou sobre os romanos lá? Carta aos romanos, legal. Então, veio de novo, veio Jorge e Silvia, e aí a programação está na mão de vocês. As recomendações, sempre vai ter alguém aqui dando um toque, dando recomendação, inclusive essa lista de hospedagem vai estar lá fora, lá, essa lista. O programa vai estar aí contigo. E como eu falei, aproveita os irmãos, ouvi os irmãos chegaram de Minas Gerais. Cataguases é Minas Gerais, para quem não sabe, né? Os mineiros também estão aí, os mineiros. Agora tem muito mineiro que você não sabe que é mineiro. Quer ver um exemplo? Azaf Borba. Quando a gente pensa em Azaf, todo mundo pensa o quê? Que Azaf é o quê? Gaúcho, né? Vai, chama ele de gaúcho para tu ver. Ele é mineirucho. É de Juiz de Fora, Azaf. Vince é mineiro, Jamê é mineiro. Essa galera toda é mineira. Tem mais mineiro do que você imagina. Entendeu? Fica achando assim que mineiro vai no silênciozinho, assim, vai tomando o Brasil todo. Embora os gaúchos que querem fazer independência, né? Os mineiros estão em tudo que é lugar. Eles é que estão dominando a parada. Devagar, quietinho, né? Vai lá. Vai, sou. E aí, aproveita então, irmãos, esse coffee break aqui, que a gente vai dar agora, para a gente poder ter comunhão, bater papo, coisa e tal. Mas não deixa de ir no banheiro não, para a gente não sair na hora da palavra para o banheiro, tá legal? Então vai ao banheiro, por favor, faz tudo que você tiver que fazer, faz logo. Tá bonzinho? Depois a gente ora por Imitian, pela Silvia e vamos nós.